a nossa felicidade, né? Costumam pensar a respeito do orgulho só aquele orgulho de ser honesto, orgulho de ser isso, orgulho de ser aquilo, né? Normalmente coisas que a gente tem até obrigação de ser, né? De ser honesto, né? De fazer as coisas direito, mas as pessoas costumam achar que a gente está falando desse orgulho. Ou que a gente esteja falando daquele orgulho de ficar pisando nas pessoas, né? De diminuir pessoas, do preconceito, isso. Também nós vamos falar desse orgulho, mas não é só desse, não é principalmente desse tipo de orgulho. Portanto, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão a cada tipo de orgulho que a gente vai falando. Então, o orgulho é uma fixação psicológica na vivência exagerada e distorcida da própria identidade, diante de si e diante dos outros. Então, tem a ver com aquilo que a gente pensa da gente mesmo, né? Então, a gente envolve muito emoção. Tudo que é orgulho envolve muita emoção. Porque tá linkado à nossa identidade, né? E como nós vemos a nossa identidade diante dos outros e diante da gente mesmo, né? Então, o que gera o orgulho é um conceito errado a respeito das coisas, né? É uma vivência exagerada e distorcida da própria identidade. Entendeu? Eu penso que eu sou certas coisas e por isso eu tenho, vai gerando o orgulho em relação a certas coisas, né? Mesmo o orgulho que é dito bom, né? Que é o orgulho de ser honesto, isso, aquilo, porque eu me considero uma pessoa honesta, como o orgulho de rebaixar pessoas, porque eu me considero mais importante que os outros e por aí vai. Então, nós vamos vendo o que gera o orgulho, né? São todas crenças que nós temos dentro de nós. Isso daí, como a gente vem falando todo domingo aqui, como que se formam essas crenças dentro de nós? E elas estão no inconsciente. Portanto, a gente julga o mundo, as pessoas, as situações, e a gente vê tudo através dessas crenças que nós temos. E elas se formam ao longo da nossa vida, né? Como é a nossa família, como é a sociedade, como é a religião que a gente frequenta, vão se formando, nós vamos nos moldando a isso, né? Nós vamos ficando cheios de conceitos dentro da nossa cabeça que faz com que a gente veja a vida de uma determinada maneira, por um determinado ângulo. E o que nós Aí, quando vem a síndrome do pânico, que é um desequilíbrio total do nosso campo emocional, a gente precisa se conhecer e mudar estas crenças todas que nós temos, para que a gente possa passar a olhar a vida, as situações, as coisas, por outros ângulos, e por diversos ângulos, e até estarmos nos colocando do lado oposto da coisa. Né? Porque senão nós levamos tudo para o pessoal, tudo é contra a gente, e a gente cai até num vitimismo, né? Atrás do nosso visômetro. Olha, não gostei dessa palavra, Marcelo, muito boa. Então, nós temos o que eles chamam de afetividade, né, na linguagem intelectual dos psicólogos, dos terapeutas, né? É afetividade, porque síndrome do pânico é um transtorno afetivo, né, da ansiedade. Então, essa afetividade nada mais é do que essa lente, né, esse visômetro pelo qual a gente olha a vida. E que faz com que a gente se sinta mal, né? Porque a gente se magoa. Não viu? A Lucila falou umas coisas de mim ali, eu levei para o pessoal, ela podia estar brincando, se eu não gosto, eu não levo na brincadeira, se eu não gosto da Lucila, eu vou achar que ela é uma chata, que ela é grossa, aí eu me magoo, me ofendo, e aí a coisa vai longe, né, Lucila? Não, mas eu gosto de você, Lucila, não se preocupa não pode falar, viu? Pode falar. Bom, então, olha, por que o orgulho é uma vivência? É uma vivência porque engloba sensações, emoções, pensamentos e conceitos.
E isso tudo a gente vive, né? Porque a gente é um amontoado de sensações, de emoções, de pensamentos e conceitos. Exagerada pelo fato de que pode ser para mais ou para menos, mas ainda assim girando sobre si, né? Então, uma vivência da nossa identidade, mas ainda é sobre nós. Distorcida, porque não sendo a realidade dos fatos, o orgulho surge como uma miragem. O orgulho, ele não faz parte, ele faz parte da gente não ver a realidade dos fatos. Porque fato é fato, mas quando a gente vê um fato com o emocional, principalmente se o nosso emocional não está legal, então você sente o orgulho, você sente emoções ruins, negativas, e você entra né, nessa coisa toda. Mas não é de verdade. Isso daí não é de verdade. É só você que está vendo desse jeito, né? Isso que é mais triste, né? Identidade, porque é o conjunto de concepções que criamos em torno de nós mesmos, né? Porque a gente acha que a gente é, né? Isso ou aquilo. O sentimento de ser especial é ter uma missão importante, e ter uma missão importante são manifestações comuns do orgulho. Vocês já pararam para pensar sobre isso? O sentimento de ser especial e ter uma missão importante são manifestações comuns do orgulho. Aquele desejo de ser uma pessoa vista, querida, reconhecida e amada pode estar contaminada por essa imagem ilusória de si mesmo, né? Para mais ou para menos, né? Muitas vezes a gente acha que não é amado. E outras vezes a gente acha que tem que ser muito amado, que todo mundo tem que gostar da gente. E por isso você sai fazendo coisas que você não gosta para agradar pessoas, para poder ser amado. E aí você se despersonaliza, né? Você deixa de ser quem você é para poder se adaptar às outras coisas, para poder agradar pessoas, para poder ser amado. Olha onde vai levando você, né? Olha, não importa quão frágil uma pessoa seja, o orgulho surge nela também. Então, aqueles fraquinhos, aqueles coitadinhos, isso e aquilo, não adianta, porque são orgulhosos também. A diferença é que ela é orgulhosa de não se sujar com essas futilidades, né? Aquelas pessoas também que usam o intelecto, a moralidade, né? Elas também são orgulhosas, só que de outro jeito. Por exemplo, vegetarianos adoram se mostrar ecologicamente superiores. Os carnívoros, por serem exaltadores do prazer, os carnívoros por serem exaltadores do prazer. Então, os carnívoros são orgulhosos porque, nossa, temos que ter prazer na vida. Já os vegetarianos falam que são ecologicamente superiores, eles não se contaminam com essa coisa da carne, etc. Né? Então, cada um acha o seu jeito de ter o seu orgulho. Puritanos se fecham numa casca de pureza grandiosa. Os ex-fumantes, ex-bebum, se acham, né? Tudo de bom, né? Bom, eu vou falar a verdade. Eu acho mais difícil você ser um ex-fumante, um ex-bebum, do que um não fumante, um não bebum. Se você nunca bebeu e nunca fumou, é muito mais fácil, né? Ser não fumante do que ser ex-fumante, né? É mais fácil, né? Mas não sei se é questão de orgulho aí, não sei. Puritanos se fecham numa casca de pureza grandiosa, os devassos se esbanjam como descolados. Então aqueles que, eu não tô nem aí com esse negócio, eu sou mais eu faço o que eu quero e pronto, né? Então sente orgulho disso. Pessoas de fé tentam terceirizar a megalomania para Deus, os incrédulos para seu intelecto. Então não adianta nada. Se você é religioso, você é orgulhoso porque você acredita em Deus e acha que você é privilegiado na face da terra. Já aqueles que não acreditam em Deus, eles acham que são privilegiados pelo intelecto, porque eles vão acreditar numa coisa que eles não veem.
Por aí você vê como a cabecinha de todo mundo é bem complicadinha, né? Nós não vamos entrar na neurose. Nós não vamos entrar na neurose de dizer que que tem gente que não é orgulhoso, que não sente nada, entendeu? Porque todos nós somos. Principalmente nós que estamos aqui falando de síndrome do pânico. Se nós não tivéssemos, oi, Anjufá, se nós não tivéssemos orgulho, eu coloco sempre lá no grupo. Se livre do orgulho e você já vai estar curado 90% da síndrome do pânico. E não estou falando isso. Para mim, isso não é bobagem. Então, o orgulho e o tempo. Como que o orgulho age no tempo? O orgulho também pode aprisionar a pessoa em relação ao tempo. Nostálgico, se preso ao passado, não consegue perdoar ou se desligar de alguém. Hedonista inconsequente, se preso ao presente, adora atrasar. O idealista iludido, se preso ao futuro, 1000 promessas e nada produzido. Quer dizer, ao longo do tempo, o orgulho também faz uma desgraça, né? Principalmente aquelas pessoas que com orgulho ferido não conseguem se desprender de uma traição, de alguma coisa que aconteceu no passado, de alguma ofensa que ela teve, ou se achando merecedora de uma vida melhor, ela fica ligada ao passado, por mágoas, isso, aliás, por mágoas. Então ela acha que, às vezes, por pior que seja para ela, o sofrimento, ela não se livra das mágoas porque ela gostaria de ter uma reparação. Ela se acha merecedora de desculpas e etc, etc. Não que não seja, né? Não que não seja. Mas vamos combinar o seguinte: se essa reparação, essa desculpa não vem, vamos largar tudo isso lá no passado, gente, porque vamos ficar sofrendo, ligado naquilo, só porque não veio aquilo que a gente queria. Então não adianta. E normalmente não vem, porque normalmente quem deve um pedido de desculpas para nós também é muito orgulhoso. E não vai dar o braço a torcer. Não querer dar o braço a torcer é orgulho, né? O orgulho e relacionamento amoroso. Nossa, né? Esse então, um casal pode ser dominado por imagens internas ilusórias de si mesmo por muito tempo. Alimentam uma relação baseada em carência, apego e jogos de poder que se mostram intermináveis. O orgulho é muito responsável por nos manter fixados num ex-relacionamento, principalmente aquele do qual fomos deixados. Então a gente não se desliga de uma coisa ruim para nós, exatamente por causa desse maldito orgulho, né? Eu não posso ser passado para trás. Eu sou mais importante que as outras pessoas, né? Eu não mereço nada de ruim que me acontece, né? Então, quem falou em perdão aí? Perdão é o tipo da coisa que eu, sabe? Eu procuro pensar diferente porque, sinceramente, eu não sei se sou capaz de perdoar. Estou falando com toda sinceridade, né? E eu não acredito muito no perdão, não, do ser humano, assim, de uma maneira geral, sabe? Eu até acho que tem pessoas que conseguem perdoar, mas eu acho que a maioria não consegue, não. Então, a gente faz o seguinte: a gente procura entender que a outra pessoa teve limites, né? Não viu a coisa, não viu que estava ofendendo, ou ofendeu porque se sentiu ofendida, né? Fez alguma coisa errada para a gente, porque nos traumas ou nos problemas psicológicos que ela possa ter, ela nos achou inimigo, né? Então, ela estava com uma visão limitada. Então, mas ela não vai. Às vezes eu falo, perdoa, mas a pessoa não está te pedindo perdão para você perdoar, né? Eu acho que é melhor a gente considerar essas pessoas com limites, né?
entender que lá ela fez o melhor dela, seja que eu mesmo que eu considere uma porcaria o melhor dela, ela fez o melhor dela, ela é diferente de mim, ela é limitada e eu vou deixar isso no passado porque é bom para mim, né? É bom para mim. Porque se eu ficar ligado nisso daí, eu não tiro da cabeça. Eu, como quando tinha síndrome do pânico e depois aprendi a controlar isso, qualquer coisa que acontecesse que eu não gostasse, aquilo ficava girando 24 horas na minha cabeça. Eu não conseguia me livrar daquilo. Quando alguém fazia alguma coisa que me magoava, aquilo ficava girando, girando, era como uma obsessão. Então, é um negócio muito ruim. Eu já me livro logo. Hoje em dia eu já me livro logo. Fala, lá, larga pra lá, não vou mexer com isso aí, não. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tinha muito isso, né? Raiva fica assim durando, né, um monte de tempo. Então vamos falar agora do orgulho e a família, né? É comum o orgulho ser o responsável pela maior quantidade de brigas em uma família. Cada um está preso numa imagem ideal de si mesmo, né? Os pais, eles têm na cabeça deles o que é o ideal da família que eles querem. Eles não querem, eles querem criar filhos que as outras pessoas achem que eles foram pessoas assim de sorte, que souberam criar, que foram tudo de bom. Então eles querem que o filho dê certo na vida, dê certo na vida, de acordo com os traumas, as carências, as crenças deles, né? Então, cada pai e mãe tem, assim, um conceito do que é filho dar certo, né? Eles querem se orgulhar dos filhos. Então, cada um tem na sua cabeça... Sim, Cristina, sou eu que estou falando. Eu falo muito, viu? Bom, mas também não tem problema, viu? Se não quiserem falar sobre orgulho aí, a gente para e a gente conta piada aqui. Tem problema. Então, cada um tem um ideal, uma imagem ideal de si mesmo, de si e da construção familiar também, né? Um acha que é o mais correto, né? O outro mais amoroso, outro diz que dá de si mais do que todos, outro que é o mais esperto. Assim giram as identidades falsas de si mesmo, causando conflitos de poder, bloqueando a generosidade e impedindo que os outros se relacionem para além das próprias identidades orgulhosas. Então as pessoas estão tão amarradas naquela coisa, eu sou o filho mais generoso, eu sou mais esperto, eu sou mais amoroso, eu sou isso, aquilo, e a coisa vai girando tudo nessa identidade que cada um tem de si, esse conceito que cada um tem de si, que pode não ser nem verdadeiro, né? Porque quando eu estava bem no centro da minha síndrome do pânico, eu não sabia nem quem eu era mais, nem de que cor eu gostava, nem onde eu queria ir, nem o que eu queria fazer da minha vida, né? Tanto que a gente se despersonaliza nessas coisas. E o orgulho teve uma boa parte disso, né? A gente perde a identidade. Perde porque vamos dizer o seguinte, a gente idealiza uma pessoa, né, Mi? A gente quer ser aquela pessoa forte, bacana, honesta, ou bonita por fora, bonita por dentro, que todo mundo gosta, todo mundo elogia, todo mundo quer estar perto, né? A gente quer ser isso. A gente quer ser importante. Eu digo que os paniquentos todos, eles querem ser importantes. Tem muitos que se acham como, né? E pode ser verdade, que tem uma missão na face da Terra, né? Uma missão de mudar o mundo, né? Isso é bacana, mas isso não pode tomar a sua cabeça e o seu orgulho todo de você se achar, né, o detentor, o Jesus Cristo, né? Porque, como a Lucila sempre fala, a gente não está fazendo curso para Jesus aqui, né? Então, na família ele é um problema, agora no orgulho no trabalho é outro problema, né? O ambiente de trabalho é um local bem propício para o orgulho ser incendiado.
Afinal, é o poder que está em jogo, não é mesmo? E quando o poder está em jogo, nós estamos tendo vários exemplos aí da nossa política atualmente, né? O poder é uma coisa que corrompe, é uma coisa. Se você quiser saber quem é realmente uma pessoa, dê poder a ela, né? Porque se ela for uma boa pessoa, ela vai fazer um bom uso do poder, mas se ela for uma má pessoa, já viu, né? Então, onde há poder, o orgulho está presente. Política. Eu sou fanática mesmo, não conheço de política, não. Quer dizer, cada um tem o seu lado, né? Eu vejo a coisa dessa maneira, né? Eu fico assim, enlouquecidamente emputecida, indignada, né? Vendo as coisas acontecerem e eu fico assim, meu Deus do céu, como é que a gente não vai conseguir mudar essa coisa dessa política? E não vai mudar, né? A gente sabe que não vai mudar. Então, olha, desde o funcionário mais simples até o CEO lá, o gerentão lá, o orgulho pode se manifestar. A gente tem uma ideia errada da pessoa simples, né? A gente acha que aquela pessoa que está lá fazendo aquele serviço mais simplesinho, que ganha pouco, que ela não é orgulhosa. Eu conheço gente assim de categoria de trabalho muito simplesinha e muito orgulhosa. Não gosta que você dê coisas para ela. Né? Se você for dar. Não gosto de roupa usada, por exemplo. Eu usei muita roupa usada. Quando eu era adolescente, tinha uma vizinha lá que dava muita coisa para mim. Eu achava ótimo, mas tem gente que não usa roupa usada. Né? Sei lá. Ó, cada um, né? Cada um é um. Então, o primeiro, olha, desde o funcionário mais simples até o CO, o orgulho pode se manifestar. O primeiro, por ser aquele que ninguém reconhece, e o último, por acreditar que sem ele nada funcionaria, né? Tem gente que acha na empresa lá que sem ele nada funciona. Aqueles que estão no meio dessa fatia se debatem em jogos para obter o pequeno poder, né? Tá todo mundo tentando chegar lá em cima. Tudo na vã tentativa de se sentir especial e reconhecido financeiramente ou por competência. Vocês se veem nisso? Então, isso daí não é só no trabalho, gente. É na vida de uma maneira geral. A gente quer se sentir especial. A gente quer se sentir importante. A gente, principalmente nós que temos síndrome do pânico, a gente quer ser visto. A morte para quem tem síndrome do pânico é não ser visto. A gente precisa trabalhar nisso muito, muito, muito. Porque a gente pode entrar, inclusive, numa depressão. Se a gente entrar. O fato de não ser curtido no Facebook está levando um monte de gente ao psicólogo. Porque ele posta um monte de coisa lá e ninguém curte. Ele se sente assim, depreciado, não visto, não importante, que ninguém liga porque ele fala, porque ele pensa. Entendeu? Tudo na vã tentativa lá, de se sentir especial, reconhecido financeiramente ou por competência. O orgulho pode ser fonte criadora de outros problemas em nossa vida, como a mágoa, a depressão, a raiva, a inveja. Olha, a inveja, timidez, preguiça, ciúme, medo, culpa, até a humildade, a bondade e o sofrimento. Inveja, não? Bom, infelizmente aqui seria bom a gente ter uma sala que a gente pudesse debater, né? Porque um escreve, outro fala, fica. Tem inveja, tem preguiça. Olha, eu diria o seguinte, viu? A maioria não vai escapar de tudo isso aí, não. A gente pode ter mais isso, menos aquilo,
né? Então vamos ver o orgulho como a mãe da mágoa, né? A mágoa traduz fixação numa situação do passado na qual nos sentimos abandonados, traídos, enganados e maltratados. Oi, Rena, tudo bem, Rena? Tudo bem? Como vai você? Tá ótimo? Tá tudo bem na vida? Pronto. Eu te vi, hein? Então, olha, a mágoa, a razão é simples. Superestimamos nossa importância e só conseguimos olhar os acontecimentos pela nossa ótica de vítima. Olha lá. A gente fica magoado por quê? Por causa do orgulho, porque a gente superestima a nossa importância, né? E aí a gente vira ainda uma vítima no final, né? Triste demais o orgulho. Gente, por isso que eu falo assim para vocês, ouçam o áudio do Gasparetto sobre temperamento e depois vocês ouçam o áudio do Gasparetto sobre orgulho. Aí vocês já matam 90% da charada da síndrome do pânico. Mãe da depressão. Eu brinco que o depressivo é o narcisista que caiu do cavalo. É aquele sujeito que perdeu a chance de submeter o mundo ao seu gosto e, contrariado, se prostrou em si mesmo. Ele perde muita coisa para trabalhar. É muita coisa para trabalhar. Por isso que eu não acredito nessa coisa aí de que sai da síndrome do pânico assim facinho, né? A gente tem um trabalho aí. Por isso que a gente também toma remédio, né? Enquanto a gente faz todas essas análises, enquanto a gente mergulha no nosso interior e descobre quem é a gente de verdade. Pô, eu tenho orgulho, então vou trabalhar o orgulho, né? Eu tenho perfeccionismo, então vou trabalhar meu perfeccionismo. Eu sou uma pessoa altamente controladora, vou trabalhar esse controle, né? Eu sou uma pessoa que coloca muita expectativa nos outros, nas situações, e aí eu me decepciono muito, então vou trabalhar essa coisa de colocar expectativa. É isso aí que é autoanálise, é isso que é fazer terapia, e é isso que é você se curar da síndrome do pânico, né? Boa noite, Amanda. A mãe da raiva, né? O orgulho é a mãe da raiva. Por quê? A raiva é uma explosão sem sentido? Jamais. A raiva é uma reação emocional a um estado de contrariedade e orgulho ferido. Se não fazem o que eu quero, eu fico com raiva. É ou não é assim? Né? Então, quando você é contrariado nas suas vontades, né? E por isso também o Gasparetto fez um áudio bacana sobre o mimo, né? Nós somos pessoas mimadas, ou queremos ser mimadas, né? Eles entendem só que mimo é aquela coisa de pai e mãe fazer de tudo por você, todo mundo fazer os seus gostos, né? Mas às vezes não fizeram, mas você gostaria que tivessem feito. Então, de qualquer maneira, você sente isso, você se sente contrariado no seu desejo. E isso gera muita raiva, né? Então, precisa trabalhar o mimo, né? O mundo não gira em volta do seu umbigo, né? Então, tem que ver isso aí. Mãe da inveja. Sabe aquele sentimento de desgosto pessoal quando alguém ganha ou faz alguma coisa que você poderia ter feito? Alessa? Sim, é orgulho. Eu não fiz porque dá trabalho. Eu não quero que ninguém faça, afinal, sou o melhor. Quero e agrido as pessoas por isso, né? Então eu sinto inveja. A gente não sente só inveja por coisas, né, materiais, né? Às vezes é pelo intelecto do outro, né? Às vezes é pela popularidade do outro. Às vezes é pelo estado de saúde do outro.
Seja pelo que for, muitas vezes a gente tem inveja, né? Então, muita gente não tem tudo isso daí, né? Ou tem uns mais, uns menos, e tem alguns que a gente pode não ter mesmo. Então, tudo bem. Aqui, assim, a gente está apresentando todos, que é para a gente ter uma, né, fazer uma análise, né? A mãe da timidez. Quando a gente fala que tímido é orgulhoso, a maioria não acha isso, né? Por que uma pessoa se esconde tanto dos outros se não tem nada a perder? Porque, no fundo, acha que tem um patrimônio psicológico inigualável. Prefere se calar a arriscar sua autoimagem preservada. Então, o tímido, ele preserva a autoimagem. Então, ele não se expõe de medo de crítica, de medo de fazer errado, de medo de não, né, não achar que... É medo do julgamento, né? Esse é o tímido, ele é um orgulhoso. Mãe da preguiça, né? Isso não existe. O que existe é ação que dá trabalho demais para uma pessoa que se sente importante demais para fazer. Entendeu? Ela acha que aquilo lá é coisinha de menos, né? Que ela não deveria fazer. Então dá uma preguiça danada, né? Mãe do ciúme, né? No fundo, não importa se a pessoa será trocada por este ou por aquele. Importa que não seja passada para trás. O drama do ciumento é ser feito de bobo e ficar inferiorizado. Gente, a traição, ela pega muito mais no orgulho ferido do que no amor. Porque o amor é um sentimento. Mesmo traído, às vezes você não deixa de amar uma pessoa. Mas o que pega é o orgulho ferido. É de ser feito de bobo, de ser passado para trás, de ter sido enganado, inferiorizado, né? Tanto é que os traídos, eles ficam achando que o outro, né, com quem ele foi traído, é muito superior a ele. O que ele tem que eu não tenho, entendeu? Mãe do medo. Esse é para nós, né? Esse é para nós. Nada mais temível do que um desafio novo que questiona o status quo. Nós não podemos ser desafiados. Nós que temos síndrome do pânico, não podemos ser desafiados porque nós temos medo de errar, medo de não dar certo, medo da crítica, medo de ser julgado, medo de enfrentar e não ser capaz, né? Para o medroso, é preferível correr a se transformar com esforço. Nós assim, até largamos para lá, né? Por medo, o medo pega tudo, né, gente? O medo pega tudo. Você não enfrenta porque é uma mudança interior também, quando você tem medo de ver quem você é de verdade, né? Por exemplo, quando falam que você é orgulhoso, você não quer, você acha isso muito feio. Não é possível que uma pessoa tão bacana quanto você seja orgulhosa, né? Então você não quer fazer análise, você não quer ver isso. Você acha que você é uma pessoa do bem, que você é uma pessoa espiritualizada, que a sua fé não tem limites, que você é amiga para qualquer coisa, né? Que você ajuda pessoas, que você é boazinha, que você gosta muito das pessoas, mas no fundo, nós não somos assim. Nós temos dúvidas, nós temos raiva, nós não gostamos de algumas pessoas, né? A gente quer falar não, a gente às vezes não quer fazer certas coisas. E às vezes a gente sente inveja, a gente sente orgulho, né? A gente sente certas coisas que a gente considera ruim, pecado, feio, imoral. E a gente não quer ver isso. A gente não quer ver. Mas é bom que a gente veja isso, né?
Porque a gente pode trabalhar tudo, porque atrás de nós existe sim alguém, uma pessoa legal. Mas é ela verdadeira, é aquela pessoa verdadeira, aquela pessoa que sente todas essas coisas, mas não age em cima do impulso, entendeu? Mas infelizmente ou felizmente você foi feito assim, você tem esses impulsos, né? E é bom se conhecer para que você não sinta nada desproporcional, né? Raiva desproporcional, mágoa desproporcional, porque você não se conhece. Eu já quero morrer porque acho que este filme de terror vai acabar. Bom, eu não sou espírita, né? Mas se eu fosse, eu estaria falando para você, não vai acabar, continua na outra, né? Como eu não sei se continua na outra, não vou falar nada para você, então. Bom, por enquanto nós estamos por aqui, né? E hoje nós estamos falando de orgulho, então vamos que vamos. Da mãe da culpa, né? O orgulho também é a mãe da culpa. Sabe aquela prepotência em pensar que somos autores de todos os grandes feitos do universo? Para quem fala de culpa comigo lá no grupo, a culpa é uma prepotência. A culpa, sentir culpa é para gente arrogante que acha que podia mudar uma situação, que acha que podia mudar tudo, que podia controlar as coisas, que acha que poderia ter feito melhor. Você não poderia ter feito melhor, porque com o conhecimento que tinha, com a cabeça que tinha, a maneira com que você pensava naquela hora que você fez aquilo, você só poderia ter feito aquilo. Então a culpa, na realidade, ela não existe. Ela é uma arrogância de você achar que você poderia ter feito diferente e que o mundo todo depende de você. Né? Culpa é resultado da sensação de que temos algum controle real sobre a nossa vida. A gente não tem controle real sobre a nossa vida. Nós estamos aqui aprendendo a lidar com a imprevisibilidade da vida. Não foi culpa sua das coisas acontecerem. Elas aconteceram. E você tem que aprender a lidar com isso. Né? Com o que aconteceu, que com o que vai acontecer, que você também não sabe. Né? Ninguém aqui na face da Terra tem o privilégio de saber. Chupa essa manga, porque é por aí. Ou você trata disso, ou você vai se descabelar toda numa síndrome do pânico, porque não vai adiantar. Não vão te dar uma bola de cristal para isso. O orgulho é a mãe da falsa humildade. Alguém conhece alguém assim, bem humildezinho? É orgulhoso. Se a pessoa tem virtudes, por que renegá-las? Olha, eu tenho certas virtudes, né? Eu tenho algumas coisas boas na minha vida. E se eu tenho defeitos, para que eu preciso ficar me massacrando, né? Contando para todo mundo os defeitos que eu tenho. Se eu fiz algo valioso, eu tenho a liberdade de dizer sem me vangloriar. Eu simplesmente fiz, tá feito, pronto. Por que eu não posso falar isso? Ah, você é muito vaidosa, né? Não sou vaidosa, eu fiz aquilo, acabou. E pronto, tá feito. Né? Fiz porque quis, eu gosto de fazer. Se deixei de fazer algo, eu tenho a liberdade de não dizer. Afinal, nada foi feito. Aliás, o que a gente aprende na síndrome do pânico é: você tem a liberdade sempre de fazer ou não fazer, de dizer ou de não dizer. A escolha é sua. Você tem apenas você vai ter apenas que lidar com as consequências das coisas, mas a liberdade de escolha você tem. Né? Então tem muita gente que se finge uma humildade assim. Ele sabe que ele tem qualidades, ele não tem problema nenhum de falar daquelas qualidades dele, né? Mas ele finge que ele é humilde na face da terra. Isso é orgulho. Querer ser muito passado por humilde, fazer uma imagem de humildade
como é que chama lá, aquele indiano lá, que parecia bastante humilde, né? Esqueci o nome dele lá. Isso, querer parecer um Gandhi, né? É orgulho. Depois, vocês parem para refletir sobre isso e que vocês vão encontrar. Às vezes a gente falando assim, fala assim, ah, não tenho isso, não, aquele lá também não tem, aquele outro também não tenho. Mas depois você para pensar e analisa, você vai ver que a gente tem certas coisas, isso aí tudo. Eu analisei, eu ouvi mais de 300 áudios do Gasparetto para me curar da síndrome do pânico. Porque cada coisa que ele falava eu analisava se eu tinha, se eu não tinha. Por quê? Porque eu quero me livrar da síndrome do pânico. Porque síndrome do pânico é uma coisa horrível. É horrível, né? É sentir, você não baba, você não sangra, você não vira os olhos, ninguém sabe do que você tá falando. Você fala, eu tô passando mal, tô passando mal. Ninguém sabe do que você tá falando, né? Imagina você ir num barzinho, olha que coisa mais gostosa, você vai num barzinho, beber com as pessoas, jogar a conversa fora, chega, você não consegue ir, né? Você chega lá, você passa mal. Gente, é horrível, é horrível. As coisas mais simples da vida você não consegue fazer. Ah, não dá, não. Não, não gostei, não. Eu não gostei. Mãe da bondade, né? O bondoso. Existe a bondade legítima, gente. Tudo que eu estou falando aqui é do exagero, né? Existe a bondade legítima, mas tem gente que quer passar uma imagem de bondoso, muito bondoso, entendeu? Então, o bondoso exagerado adora sentir que os outros precisam dele. Nutre-se da fraqueza alheia aconselhando. Olha, isso eu vejo tanto, tanto, tanto. Ele considera o outro fraco, porque se ele não considerar o outro fraco, ele não vai poder ajudar, ele não vai poder praticar a bondade dele. Então ele procura estar perto dos fracos, entendeu? E mesmo que a pessoa se mostre forte, ele força a fraqueza na pessoa, porque ele quer ajudar, para ele se sentir maravilhoso, entendeu? Então ele fica assim, fica, em vez de esperar que alguém busque ajuda para ajudar, ele vai oferecendo ajuda, ele vai dando conselhos. Ninguém está mais interessado naquilo e continua dando. Né? E toda vez que a gente ajuda alguém, precisa muita sutileza na ajuda. Por isso que a gente gosta de fazer reuniões assim, e por isso que eu gosto de passar os áudios do Gasparetto, porque fica meio impessoal, né? Porque pessoalmente, quando você fala para alguém que a pessoa é orgulhosa, ou é chata, ou isso e aquilo, a pessoa se choca na hora. E quando você oferece ajuda e está ali no pessoal, a pessoa se sente para baixo, né? Ela se sente diminuída. Né? Então, assim, fazendo uma coisa geral, cada um vai pegando para si aquilo que interessa, né? E vai se analisando. Então, a gente não ofende, porque a partir do momento que você coloca a autoestima da pessoa para baixo e você ofende, ela se trava, né? Então, a ajuda é inútil. Você não vai conseguir ajudar uma pessoa. Porque ela vai entender que você está considerando ela uma incapaz. Né? Oi, Edgar, tudo bom? Então, tentar ajudar, tenta ajudar um bondoso. Faça o inverso disso, né? Uma pessoa muito bondosa, ela nunca pede ajuda. Se você oferecer ajuda, ele nunca vai admitir que precisa de ajuda. Ele sequer tem a generosidade de ver alguém sendo generoso com ele. Sou eu que estou falando, Amanda, a Dadá. Então ele é tão orgulhoso, o bondoso é tão orgulhoso que ele não aceita ajuda. Obrigada pela linda voz. ele não Ele não passa nem na cabeça dele
que ele possa precisar de ajuda. Afinal de contas, é ele que tem os conselhos todos, né? Isso aí é um... Sim, Edgar. Síndrome do pânico tem cura. 7 pessoas na minha família tiveram síndrome do pânico, estão todos curados. Será que nós somos uma família privilegiada? Como se cura a síndrome do pânico? Se cura assim. Você vai ao psiquiatra, ele te diagnostica com síndrome do pânico. Aí ele vai te dar a opção de remédio. Você vai tomar, e enquanto você toma o remédio, que o tratamento da síndrome do pânico medicamentoso deve demorar uns 2 anos, enquanto isso você faz terapia, autoconhecimento. Porque a síndrome do pânico é uma doença do nosso emocional, de não sabermos lidar com certas coisas na vida. Desculpa. Certas coisas, muitas coisas. Normalmente relacionamentos, perdas, né? A gente não sabe, na realidade, o principal da síndrome do pânico, que é medo de morrer, esse é um medo que precisa ser aceito, porque ninguém sabe o que é a morte, nem se a gente vai viver depois ou não, todo mundo tem suas crenças, mas certezas não temos. Né? Então, as pessoas que são, por exemplo, espíritas, lidam com isso um pouco melhor do que outras, né? Que não têm uma religião. Mas, olha, Edgar, assalto, o falecimento do meu pai, por exemplo, que me gerou a síndrome do pânico, eu perdi a minha primeira filha, quando perdi meu pai, eu tive síndrome do pânico. São gatilhos da síndrome do pânico. Mas muito antes disso, você vinha tendo uma personalidade que te levou a isso daí. Te levou a ver ao mundo de uma maneira que você não suporta certas coisas. Porque morrer faz parte da vida. Todos nós vamos morrer. E não tem pessoas que lidam com isso de uma maneira diferente? Tem gente que lida com isso de maneira diferente. Nós precisamos aprender a lidar com isso de maneira diferente. Porque para nós parece que é o fim do mundo. Então, a nossa personalidade, a nossa criação, o nosso jeito de ver a vida é que precisa ser mudado. Deixa eu ver aqui quem falou. Queria saber, Dedé, porque estou muito... Não sei porque você tá muito agressiva. Você só tem síndrome do pânico, Amanda? O problema é que a agressividade normalmente é porque a gente não está aceitando alguma coisa na vida da gente, né? A gente fica frustrado e se torna agressivo. Então a gente precisa aprender a aceitar a vida, a realidade, a vida como ela é. Edgar, vocês, mas não dá para analisar só uma determinada coisa, gente. A síndrome do pânico, ela é um tripé, né? Você tem, não, mas sem motivo, Amanda, você bate nele sem motivo? Se você está atacando coisas nele e bate nele sem motivo, você deve voltar ao psiquiatra. Porque isso não é uma característica da síndrome do pânico. Porque nós aqui, nós temos raiva e nós temos depressão, tudo com motivo. Quando não tem motivo, é uma coisa que surge em você de repente, pode ser que você tenha uma outra patologia. Mas aí então você precisa conversar com ele. E se o seu relacionamento está desse tipo, né? Talvez não valha a pena conservar esse tipo de relacionamento, porque você quer que ele trate seus filhos da sua maneira. Então eu acho que você tem que ter uma boa conversa com ele. O fato de eu achar que... Não entendi, Mi. O fato de achar que eu não tenho mais jeito é orgulho ferido?
Como assim não tem mais jeito? Eu não entendi. Bom, deixa eu terminar aqui, depois a Lucila sobe e ela responde algumas coisas. Bom, então nós falamos do bondoso. Sempre tem jeito, né, Paula? A mãe do sofrimento. Olha, se o sofrimento é uma resistência às mudanças, o orgulhoso sofre. Sofre do mal de não querer mudar. E mãe da insegurança, né? Não, a gente não tem mais jeito, mas vocês já tentaram as coisas? Né? Vocês já tentaram terapia? Vocês sabem o diagnóstico correto de vocês? Né? Precisa ir ao médico, precisa saber o que, que tem. Não adianta, como assim não tem mais jeito? Se síndrome do pânico é uma doença que tem cura, tem jeito. E se você tem outras coisas, você precisa saber o que, que é essa outra coisa, né? Para poder tratar disso. Então, Amanda, mas existe faculdade de psicologia que tem tratamento psicológico gratuito, tem os CAPs, né? Lá no nosso grupo tem o endereço, o telefone dos CAPs do Brasil inteiro, né? E a gente, todo o material que a gente disponibiliza lá em tópicos úteis, lá em arquivos, tem vídeos, tem áudios, tem textos, tem de tudo lá. Eu nunca fui no psicólogo, gente. E não é porque eu sou melhor que vocês, não. Mas eu fiz a minha terapia com os autos do Gasparetto. Fui me analisando e fui botando em prática. Entendeu? Mas vocês estão muito ligados. Eu acho que vocês estão muito ligados nos sintomas. Vocês têm que ligar no que causa o sintoma. Né? O que causa o sintoma são coisas do nosso emocional. Embora o sintoma seja físico, existe explicação na medicina para o sintoma causado pelo psicológico ser físico. Bom, então a mãe da insegurança aqui, olha, o inseguro é tudo menos frágil. No fundo, é um perfeccionista incapaz de escorregar ou falhar sem se punir, né? Você bate em você, como o Gasparetto diz, você bate em você quando você faz as coisas erradas, né? Em vez de você ser seu amigo, prefere assumir publicamente que está indeciso a ter que assumir uma escolha até o fim de corpo e alma. A mãe da rebeldia. Olha aqui os rebeldes aqui, ó. Tem gente que já se acha tão lindo sendo rebelde sem causa, né? Então, ser do contra é uma maneira ideal para dizer não me misturo. Eu sou diferente, singular e especial. Pela equação matemática, bela equação matemática para o orgulho. Quer dizer, o rebelde, ele é um orgulhoso. Ele quer se fazer diferente para quê? Para ser especial. Mãe do moralismo. Nossa, tem bastante lá no grupo, assim. Se ter alguém que gosta de dizer o que é certo é orgulhoso, em forma de moralista. Ele condena todo mundo, né? Ele sabe o que é bom, o que é ser muito. Isso, Anjo faz. Sabe o que acontece? A pessoa, ela às vezes tem tanto orgulho da moral dela, né? Que ela esquece que os outros são diferentes, né? E que ela pode estar certa ou não, né? Afinal de contas, o que, que é o certo, né? De acordo com o que é o certo. Ninguém sabe. Então você não pode sair, a gente não pode sair apontando o dedo. Olha, aquela lá fez assim, aquele lá fez assado. Tá errado, porque ela é isso, porque ela é aquilo, né? Porque não vale nada, porque não sei o quê, né? Não tem. É problema dela. Se ela está sofrendo, o problema não é meu, entendeu? E pronto, não tem que ficar postar. Mas o orgulhoso, ele aponta o dedo porque ele se sente muito orgulhoso, ele se acha muito especial por causa da moral que ele tem, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, então o orgulho é o complemento da ignorância.
E agora nós vamos ver o que, que não é orgulho, né? Se nós falamos tanto do que é orgulho, o que, que não é orgulho? É ser humilde, né? Mas o que, que é ser humilde? Humildade é a qualidade de olhar tudo tal como é, nem mais nem menos. E isso é muito difícil. Porque a gente está acostumado a olhar a vida toda, todas as situações, todas as pessoas, todas as coisas, com as nossas crenças interiores, os nossos traumas, as nossas carências. Então, nós somos tendenciosos, né? Nós olhamos tudo por ângulos, né? Mas a gente tem que procurar trabalhar tudo isso. Para quê, gente? Para não sofrer. Porque quem é orgulhoso sofre. Tem raiva, tem inveja, mágoa, depressão. Então, o orgulho não é uma coisa boa. Então, por isso que a gente precisa trabalhar. Essas emoções todas vão juntando ao longo da vida. O que, que forma a síndrome do pânico? A síndrome do pânico nada mais é do que uma hemorragia emocional. Quando a gente não aguenta mais. O quê? Ser magoado, se sentir reprimido, sentir que você não pode ser você mesmo, sentir que você está errado, que você é amoral, que você quer vestir fumar na rua, vestir uma roupa curta, sair com 500 caras, que todo mundo te condena, todo mundo te olha, todo mundo te aponta o dedo, entendeu? E aí você vai deixando de ser você. E então é isso aí mais ou menos que eu tinha para dizer hoje. Eu já fiz uma vez um outro sobre orgulho, né? Tem umas outras explicações,